Amém. Graças e paz, irmãos. Obrigada, Pai. Obrigada pela Tua presença, Senhor. Obrigada pelo Teu amor, Pai amado. Vá agradecendo ao Senhor, glorificando Seu santo nome, a Sua doce presença, porque Ele está aqui em nosso meio. Ah, Pai, cremos, Senhor. Cremos na Tua presença, Senhor, no Teu poder, Pai. Cremos na unção, Senhor. Oh, Deus, libera, Senhor, a Tua unção sobre a Tua igreja, Pai amado. Unção de ousadia na fé, Senhor. Oh, Pai amado, acrescenta-nos, ó Deus, fé, Pai amado. Senhor, queremos ser valentes no Teu reino, Pai. Queremos avançar, Senhor. Queremos ser instrumentos em Tuas mãos, Pai amado. Nos usa, Senhor. Estamos aqui, Pai. Oh, Deus querido. Senhor, Te pedimos que Tu venhas, Senhor. Olha para cada um de nós, Pai. Recebe-nos, ó Deus, na Tua presença, Senhor. Ah, Pai, queremos Te agradar, Senhor. Queremos fazer a Tua vontade, Pai. Por isso Te pedimos, Senhor. Estamos aqui rendidos a Ti, ó Deus, dizendo, Pai, faz o que Te apraz, Senhor, nas nossas vidas, Deus. Vai nos transformando, Senhor. Oh, Pai, queremos aprender mais de Ti, ó Deus. Senhor, Te pedimos, Deus amado, que Tu possa contemplar a Tua igreja, Senhor. Cada um dos Teus filhos, Deus amado. Te pedimos, Pai, pela nossa nação, Senhor. Te pedimos, Senhor, pela nossa cidade, Pai. Ah, Senhor, que aquilo que está se levantando, Pai, contrário à Tua vontade e ao Teu querer, caia por terra em nome de Jesus. Toda interferência, influência maligna seja quebrada, cortada em nome de Jesus. Pai, toma esse lugar, Senhor. Enche com a Tua presença, Pai. Enche com os Teus anjos, Deus amado. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, Pai, que chegamos na Tua presença, Senhor, para Te oferecer um culto racional, Pai amado. Oh, Deus, abençoa, Senhor, aqueles que nos assistem, Deus, que possam sentir o Teu toque, Senhor. Vá visitando a cada um, Pai amado. Ah, Senhor, se revela a cada um deles, Pai. Que haja, Senhor, conversão, que haja salvação, Pai, que haja transformação em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Eu me rasgo, Aleluia, Senhor, por inteiro. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que Tua presença aumente. aleluia, Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que Tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei nada.
pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Aleluias. Glórias a ti, Senhor. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. E quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. E quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Aleluia, Senhor. Glórias, glórias a ti, Senhor. Santo és tu, Jesus. Só tu és santo, Pai. Só tu és santo, Deus. Aleluias. Aleluia, Senhor. Glórias, glórias a ti, Senhor. Não queremos outro lugar, Pai. Oh, Jesus. Aleluia, Deus. Eu tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe. Aleluia, Senhor.
Eu tenho um Deus que já fez em mim. Obrigada, Senhor. O seu milagre. Somos milagres na tua presença, Pai. Livrou-me do que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Não valia nada, ele me deu valor. Mudou minha história e me Fez alguém. E disse que seus sonhos vão além do que eu possa imaginar. Oh, Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Aleluias, Deus. Glórias, glórias a ti, Senhor. Colocou um limite nas águas do mar, deu altura certa pro pássaro voar. Fez o céu e pôs a estrela a brilhar, pra gente olhar e admirar. Fez a abelha pra gente provar do mel, pintou de azul o nosso lindo céu. Quando o sol vai, a lua logo vem e nos faz lembrar que mais um dia o Senhor nos fez bem. Oh, Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta. Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor. Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Aleluia. Glórias a ti. Irmãos, nós vamos fazer o nosso período de oferta. E antes de virmos para cá, nós estamos ouvindo o apóstolo. O culto lá em Uberaba é um pouco mais cedo. E ele falou, né, lá para a igreja. Talvez aqui não tenha pessoas cujo dinheiro esteja sobrando nas contas, né? Possa ainda não ter ninguém aqui cheio dos milhões na conta, mas com certeza tem muita gente aqui com muita fé, crendo no milagre que o Senhor pode fazer a qualquer instante. E o que move o reino de Deus, o sobrenatural, é a fé. Se você ainda não pode colaborar, diga para o Senhor da tua vontade, peça que Ele venha te abençoar, para que você possa então cumprir esse desejo que há no seu coração. O Senhor move.
E se você pode de alguma forma contribuir, não se detenha, mas seja espontâneo, faça com alegria, porque o próprio Senhor nos garante que Ele nos abençoará. Amém? Vamos ouvir um louvor e vamos conversar com o Senhor. Aguarde para a gente abençoar a sua oferta antes que você coloque, amém? No ofertório. Aleluia, Senhor. Sei que os teus olhos, Aleluia, Pai, sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Tu és fiel, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que está, Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus já
Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Glórias a ti, Senhor. Às vezes nos preocupamos demais, e a palavra do Senhor nos diz que nós não devemos estar ansiosos com coisa alguma, porque o Senhor nos suprirá em todas as nossas necessidades. Amém, irmãos? O Senhor, Ele fez uma aliança conosco, e nós acabamos de louvar isso. E o Senhor não quebra a aliança que Ele fez. Muitas vezes o homem quebra a aliança e cobra de Deus. Se você tem um pacto com o Senhor, se você tem uma aliança com o Senhor, confie no Senhor. Não se preocupe com o dia de amanhã. Não ande ansioso, ansiosa com coisa alguma, porque o Senhor sabe o que cada um de nós necessita. Então vamos ser fiéis a Ele, vamos confiar nele, porque Ele vai suprir as nossas necessidades. Amém, amém, irmãos? Levante sua oferta, por favor. Oh, Pai amado, diante do Teu altar, Senhor, nós colocamos, Pai amado, as nossas ofertas. Nós entregamos, Senhor, a Ti, porque confiamos, Senhor, que o Senhor está protegendo, Deus, tudo que temos, Senhor. Pai, nós cremos na aliança que temos contigo, Senhor, e na Tua palavra que diz que o Senhor sabe das nossas necessidades e que não há de nos faltar, Pai amado. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra se cumpra na nossa vida, Senhor. Eu abençoo cada ofertante e a cada oferta trazida no Teu altar, Senhor. Que o Senhor mesmo multiplique essa semente, Senhor amado. Que cada um dos Teus filhos, cada família aqui representada, e que a Tua igreja prospere, Senhor, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Amém. Aleluias, Deus. Cremos em Ti, na Tua palavra, Senhor. Aleluias. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Glórias a Ti, Senhor. Ficarão de pé diante de nós. Estamos firmados em Cristo para sempre. Temos a luz em nós. Pela há muralhas. Não há muralhas que ficarão de pé diante de nós. Estamos firmados em Cristo para sempre. Temos a luz em nós. Aleluias, Deus. Santo, aleluia. Santo, santo é o Teu nome, Pai. Oh, Deus. Deus maravilhoso, Senhor. Deus maravilhoso, Deus. Deus vai realizar os seus sonhos, mesmo em tempo de seca.
muita chuva terá. Você agora está no deserto, mas eu sei que está perto da tua bênção chegar. A vontade de Deus ninguém pode frustrar. Nossos sonhos vai realizar. Não desista jamais. Faça como José, que esperou Deus agir e vencer. Como? Através da fé. Aleluia, Deus. Glórias a ti, Pai. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Santo é o teu nome. Santo és tu, Jesus. Aleluia. Oh, Senhor. Santo és tu, Jesus. Se já ouvindo esse louvor, já pode imaginar qual é o texto dessa noite, né? Gênesis capítulo 39. Versículo 2 e 3. O Senhor me deu essa palavra na sexta-feira. Não foi nem por causa da novela Gênesis, mas foi por causa da história de José. E o engraçado é que o texto que, se fosse colocar um título, o Senhor me deu um título assim: tinha tudo para dar errado, mas com Deus deu tudo certo. Tinha tudo para dar errado, mas com Deus deu tudo certo. Gênesis capítulo 39, versículo 2 até o 3. Diz assim: e Adonai, e Deus, estava com José. E ele tornou-se bem-sucedido enquanto esteve na casa do seu senhor egípcio. Seu senhor percebeu que Adonai estava com ele, o Senhor estava com ele, e que Adonai fazia prosperar tudo o que ele fizesse. Amém? Senhor, nós te louvamos, Pai, pela tua palavra. Mas nessa noite, Senhor, nós queremos mais uma vez te pedir por misericórdia, que tu, Senhor, venha tomar as nossas vidas, Senhor. E que nada do que venhamos a falar seja nosso, Senhor. Mas que todas as palavras, toda a entonação, toda a emoção, tudo que for saído de nós, venha do teu trono, Senhor. Venha de ti, Senhor. E que nada, Senhor, seja nosso nessa pregação. Então toma minha boca agora, Senhor, toma minha mente, controla todo o meu ser. E, Senhor, que o alimento venha direto de ti para cada um de nós, Senhor. Que nessa noite nós possamos ser alimentados, Senhor. Que possamos receber o alívio que precisamos, Senhor. Nos abençoa nessa noite com a tua presença. Nós sabemos que tu já estás aqui. Mas, Senhor, fala conosco, que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Pode se sentar. Eu não sei se você já conhece a história de José. Mas José, eu acho que quando o Senhor me deu esse título, né? Tinha tudo para dar errado, mas com Deus tudo dá certo. Eu acho que resume bem a história de José. Porque ele nasceu numa família onde todos os outros irmãos tinham um pouco mais de valor. Nasceu numa família onde ele era o mais novo, onde ele era talvez aquele que trabalhasse um pouco mais. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor guardou a vida de José em todos os momentos. Em todos os momentos. Desde o seu nascimento até o momento onde nós vamos chegar no final da história.
Mas José começou aos 17 anos. Ele sofreu, acho que é o maior baque da sua vida. Seu pai, Abraão, Jacó, porque ele vem da linhagem de Abraão, de Isaac e Jacó. Seu pai Jacó, que depois veio a se chamar Israel, ele tinha um carinho especial por José. Tanto era assim que Jacó confeccionava para os seus filhos uma túnica. E todos os filhos que ele teve tinham uma túnica de uma cor só. Seja ela marrom, seja ela cinza, preta, qualquer cor. Mas José, em especial, ele tinha uma túnica colorida. E a palavra explica isso com a questão de Jacó. Jacó tinha um carinho especial por José, porque era o filho da sua velhice. No momento onde ele achava que ele não podia mais ter filhos, ele então tem um filho com a mulher que ele amava, Raquel. A mulher que ele tinha escolhido para ser sua esposa, mas infelizmente o seu tio, Labão, que era o lambão, o enganou. No dia na noite de núpcias lá, ao invés de Raquel entrar no quarto, o Labão deu um porre no Jacó, e o Jacó foi para o quarto. Quem estava lá não era Raquel, era Lia. E ele achando que era Raquel lá, e tem a sua noite de núpcias com ela. Quando ele acorda de manhã, quem que ele vê do lado? Lia. E ele tinha trabalhado 7 anos por Raquel. Foi um acordo que ele fez com Labão. Quando ele chega e vê Lia, ele diz assim: e agora? Não posso desprezar Lia. Naquela época, irmãos, poderia ter várias esposas. Hoje não pode. Mas naquela época podia. E aí Jacó olhou e viu Lia do seu lado e falou assim: e agora, como é que eu faço com Raquel? Ele foi falar com Labão de novo: por que você fez isso comigo? Labão, muito esperto, vendo que Jacó era abençoado, diz assim: agora você vai ter que trabalhar mais 7 anos para mim, para ter Raquel. E ele assim o fez. E a palavra de Deus diz que o Senhor era com Jacó. Tudo que ele colocava a mão prosperava. O gado que ele colocava a mão nascia mais filhotes. Sempre assim. Aonde ele colocava a sua mão era próspero, e Labão não. Até que Labão uma certa vez olhou para ele e disse assim: não, vamos fazer o seguinte, o teu gado aí está dando mais vaca branca, então é por isso que você está recebendo mais bênção, porque está nascendo mais branco, e o meu está nascendo pouco malhado. Eu quero o contrário, agora vamos trocar. Agora eu quero o branco e você fica com o malhado. E aí passou a nascer mais o quê? Malhado. Deus era com Jacó. Por isso é importante, irmão, você entender que quando eu sirvo a Deus, ó, se tu não está aqui não, você está vindo agora. O importante quando eu sirvo a Deus é que eu e a minha descendência seremos abençoados. Eu e a minha descendência seremos abençoados. Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, então tomou Raquel como esposa. Mas ele saiu da terra de Labão e levou as suas 2 esposas, levou aquilo que era dele. Mas só quem tinha filho, quem era? Lia. Raquel não tinha filho. A Jacó tinha vários filhos com Lia e suas escravas, mas com Raquel mesmo ele não tinha. E aí de repente Deus então abençoa Jacó na sua velhice. Diz a palavra que ele tinha mais ou menos 90 anos. Irmão, você imagina isso? 90 anos. Nasce José, o filho da sua velhice. E ele então, para comemorar isso, ele vai e faz uma túnica colorida, diferente dos outros filhos, para mostrar que aquele era o filho que ele mais amava. Isso está certo? Não, está errado. Mas era uma coisa que ele não conseguia se conter. De tanta alegria que ele teve, porque ele não imaginava mais ser pai. E ele depois foi pai novamente com Benjamim. Mas até aquele momento só tinha José de Raquel. E aí criou-se um ciúme entre os outros irmãos e José.
Os outros irmãos viam que Jacó preferia mais a José. E os outros irmãos se sentiram então menosprezados. Ao ponto, diz a palavra, deles se sentirem mal diante da presença de José. E aí eu quero te mostrar alguns pontos aqui na palavra. Que se fosse você no lugar de José, se você não soubesse o final da história, o que você faria? Primeira coisa que eu quero trazer para vocês é que José teve que conviver com a inveja dos irmãos. No capítulo 37 do versículo 4, a gente vai ver que ele tinha que conviver com isso. E muitas vezes, irmãos, nós temos que conviver, vendo, pois, seus irmãos, que seu pai amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Os irmãos tinham ódio de José. Como é que pode isso, irmão? Como é que pode isso? Mas isso é possível. Agora a gente precisa entender que José em nenhum momento odiou seus irmãos. E você vai ver quem foi o abençoado no final. Tudo muda na sua vida quando você entende que não é através do ódio que se resolve alguma coisa, mas sim através do amor. Mesmo você recebendo ódio, mesmo você recebendo desprezo, mesmo você sendo invejado. E não para por aí, irmãos. Seus irmãos não o amavam e queriam o seu mal. Gênesis 37, versículo 5 até o 11. Não podia partilhar os seus sonhos com seus irmãos. José tinha sonhos. José era usado por Deus. José era cheio da presença do Espírito Santo. Desde novo a palavra de Deus diz: e Deus era com José. Aonde José andava, quem que estava com ele? Deus estava andando com ele. Ele podia estar sozinho, mas Deus estava com ele. Era quase que palpável a presença de Deus ao lado dele. Versículo 5 diz assim: teve José um sonho, volta um pouquinho mais, que contou a seus irmãos, e por isso o odiaram ainda mais. A palavra de Deus diz, mostra que eles odiaram. Odiar alguém é desejar mal. É desejar o mal. Teve José um sonho, vai Marcos, pode ir. E disse-lhes: ouvi e peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eu não vou ler para os irmãos, eu vou resumir. José, tu vai ver, você pode ler no versículo 5 até o 11. José teve um sonho onde ele via feixes de trigo. E esses feixes de trigo, então, se reuniam de frente para ele. E ao encontrar com José, esses feixes faziam assim, ó, em reverência a José. Se dobravam diante dele. E José, na maior inocência, vai e conta isso para os irmãos que o odiavam. Você imagina José contando isso para os irmãos, e os irmãos cheios de ódio no seu coração, dizendo assim: você está achando que a gente vai se dobrar diante de você? Você está achando isso? Isso é muito presunçoso. Uma coisa que eu percebo aqui, talvez, irmãos, pela sua ingenuidade, e muitas vezes a gente peca por ingenuidade, não é por mal, mas muitas vezes a gente peca por ingenuidade e conta os nossos sonhos a quem não deveria contar. Deus não quer te dar sonhos para você ficar contando para quem não deve. Deus quer te dar sonho para você entender que Ele tem um final diferente para você. Que Ele tem um final de bênção para você. E o final de bênção, apesar das falcatruas dos irmãos, apesar das armadilhas dos irmãos, ele acabou acontecendo na vida de José. E eu tenho que profetizar sobre a sua vida, que apesar das armadilhas da vida, aquilo que Deus pretende para a sua vida vai acontecer, em nome de Jesus. Vai acontecer. Creia nisso. Outra coisa, Deus deu outro sonho para José. Nós cantamos aqui, ele viu o sol e a lua, e viu 11 estrelas. E de novo, eles se dobravam diante de José. O sol e a lua era o pai e a mãe. Na verdade, a mãe já tinha morrido, Raquel, mas era a mulher que ele estava naquela hora, né? Jacó. E os irmãos se dobravam diante de José. José, de novo, conta o sonho para os irmãos. Os irmãos na mesma hora, e o pai também disse: você está ficando louco? Você acha que a gente vai se dobrar diante de você? Deus, quando dá um sonho para nós, irmãos, Ele não conta o que vai acontecer no meio da história. Você entendeu? Deus, quando te dá um sonho, Ele vai dizer assim:
eu vou te contar o que vai acontecer no final, para você entender que você tem que ficar firme, mesmo diante das adversidades, porque quando você resiste a elas, você vai ter certeza que no final tem algo bom preparado para você. Eu lembro de um sonho que o Senhor me deu, não vou contar para vocês, mas eu lembro de um sonho que o Senhor me deu há muitos anos atrás, em 2008, lá no Paraná. E esse sonho não se cumpriu, né? Mas eu sei que vai se cumprir. Eu sei que de lá para cá, irmãos, 2008, nós estamos em 2021. Quantos anos já se passaram? Quantas dificuldades a gente passou? Quantas coisas a gente já sofreu? Mas quando eu lembro do sonho, eu digo assim, eu vou ficar firme até o final, porque eu sei que o Senhor vai me dar aquilo que Ele me prometeu. E o Senhor está dizendo para você, olha, você pode olhar até para as dificuldades de José, pode até ter algumas coisas parecidas na sua vida, mas lembre-se que Deus tem sonhos para você também. Ele vai te entregar aquilo que Ele te prometeu. Outra coisa que o Senhor me fez ver, irmãos, e está lá em Gênesis 37, no versículo 23 e 24, é que José foi lançado pelos próprios irmãos dentro de uma cisterna seca, dentro de um poço seco. Eles tinham tanto ódio do irmão, que quando eles viram o irmão vindo lá longe, porque Jacó tinha falado para ele assim, José, vai lá ver onde estão os seus irmãos, vê o que eles estão fazendo, vê que você está precisando de alguma coisa. Eu li hoje uma história dizendo que a distância de onde estava Jacó e aonde estavam os irmãos José era de 70 quilômetros. Você imagina um garoto de 17 anos andando a pé 70 quilômetros? E diz a palavra que quando ele chega próximo do lugar, os irmãos dele já não estavam mais lá, estavam em outro lugar. E o camarada que estava nesse lugar diz assim, olha, eles foram para a cidade de tal. Aí tinha que andar mais 20 quilômetros para chegar até onde os irmãos estão. Ele foi andando, chegou lá, os irmãos estavam lá e diz assim, os irmãos começam a conversar entre si, lá vem o sonhador. Muita gente vai te chamar de sonhador, vai dizer assim, você não passa de um sonhador. Mas aquele que sonha os sonhos de Deus, sabe que está sonhando coisas que vão se cumprir. Eu vejo coisas hoje na minha vida, que eu pedi ao Senhor. Eu pedi a minha esposa, Ele me deu. Eu pedi às minhas filhas, Ele me deu. Eu pedi a essa igreja, e Ele me deu. Eu pedi que você estivesse aqui, e Ele está me dando você aqui. Então coisas que o Senhor me prometeu há um tempo atrás, agora estão se cumprindo. E eu sei que aquilo que o Senhor te prometeu, e às vezes você não está nem lembrando agora, mas o Senhor te prometeu, vai se cumprir na sua vida. E eles olharam, as pessoas vão olhar para você e vai dizer assim, lá vai uma sonhadora. Lá vai um sonhador. Minha esposa uma vez me chamou de sonhador, você é um sonhador. E eu não levei a mal, levei para o bem, porque eu sabia que o sonho que eu estou sonhando, eu não sonho sozinho, eu sonho com ela. Então, sonhos de Deus para a sua vida vai se cumprir em nome de Jesus. Mas pode acontecer isso. As pessoas podem te chamar de sonhador, de sonhadora. E quando ele estava chegando lá com a melhor das intenções, os irmãos começaram a confabular entre eles, dizendo assim, por que a gente não mata esse sonhador? A gente leva a túnica dele para o nosso pai, diz que ele morreu, e a gente se livra desse cara. Um se levantou dentre os irmãos e disse assim, não façam mal para ele. Coloca ele dentro da cisterna. Porque a intenção do irmão, esse irmão, era que depois que os irmãos dormissem, ele fosse lá na cisterna, pegasse José de volta e levasse para o pai. A intenção era boa. E eu vou te falar que sempre quando tem alguma coisa para nos derrubar de vez, Deus levanta alguém no meio de um povo para nos ajudar a ficar salvos, mesmo que dentro de uma cisterna. Aparentemente podia ser ruim, né? Está dentro de um poço, sem água, só poeira, não tinha para onde olhar. Às vezes o horizonte, né? O nosso horizonte está tapado. Se olha para um lado não tem saída, olha para o outro não tem saída, olha para trás não tem saída. Mas o Senhor nos manda olhar para cima, olhar
para os montes: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não vem dos homens, mas ele vem do Senhor. Elevo os meus olhos para os montes. E a pergunta que você faz: de onde me virá o socorro? Né? Deve ser isso que o José estava falando, né? De onde vai vir meu socorro? Eu estou aqui agora sem saída. Às vezes, irmãos, a nossa vida é uma rua sem saída. Às vezes é um muro que está nos envolvendo. Às vezes nós não temos nem um copo d'água para beber. Mas Deus está conosco. E a palavra de Deus diz que Deus era com José. Deus é com você nessa noite aqui. Ele está te fazendo lembrar que mesmo que você esteja dentro de um poço, sem água, é só olhar para cima e clamar ao Senhor, que Ele vai estender a sua mão para te ajudar. É só clamar. É só conversar com o Pai. E aí se levanta alguém no meio dos irmãos, aquele que tinha misericórdia, e diz assim: não, vamos matar ele não. E aí Rúben, né, mandou jogar ele dentro da cisterna, do poço, e ele ficou ali a noite toda. José, Rúben deu uma saidinha. Quando é de manhã, estava passando uma caravana de ismaelitas. Os irmãos disseram assim: por que a gente não ganha um dinheiro com esses sem vergonha aí? Pegaram, puxaram José pedindo misericórdia. Quantas vezes você já clamou por misericórdia e não te ouviram? Quantas vezes você tinha que estava dizendo assim: mas Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Aqui nessa igreja, há uns anos atrás, eu fiz essa pergunta: Senhor, por que está acontecendo isso comigo? E eu sei que eu não entendia. Para mim, era como se fosse uma injustiça. José estava se sentindo injustiçado. Ele não sabia que os planos de Deus eram muito maiores do que aquilo que estava acontecendo com ele. Às vezes os planos que o Senhor tem para você, às vezes não, com certeza, os planos que Deus tem para você são muito maiores do que os sofrimentos que você está tendo agora. Aquilo que Deus tem preparado para você, às vezes aquilo que Deus tem colocado lá na frente para você alcançar, o sonho que Deus sonhou para você é muito maior do que aquilo que você está passando hoje. Muito maior. Mas é preciso que você tenha paciência e confie em Deus. Diz a palavra que eles pegaram José, venderam José como escravo para aquela caravana, e aquela caravana estava passando para ir em direção ao Egito. Então, eu entendo que, mais uma coisa aqui, capítulo 37, versículo 26 e 28, José foi vendido como escravo. Ele era um homem livre e de repente se tornou escravo, sem ter merecido isso. Será que Deus deixou de amar José? Será que Deus deixou de amar você? Nunca Deus deixou de amar José e nunca Deus deixou de amar você. Mas Deus tem uma grande obra para fazer através da sua vida. Às vezes o que Deus tem para alcançar, você talvez não esteja enxergando agora. Mesmo que você seja vendido como escravo, mesmo que você perca a sua liberdade, mas saiba que lá na frente Deus vai te dar aquilo que você tanto precisa. Gênesis 37, versículo 36 e Gênesis 39, versículo 1, fala que José foi levado para o Egito e chegando lá, ele foi vendido como serviçal para um dos maiorais do Egito, chamado Potifar. Além de ser escravo, agora eu vou ser serviçal de um egípcio. Que Deus é esse? Será que Deus me abandonou? Ele nunca fez essa pergunta, porque a palavra sempre me diz: e Deus era
com José. E aí nós chegamos no versículo que nós lemos, no capítulo 39, versículo 1, 2 e 3. E o versículo 2 começa dizendo assim: Adonai estava com José. Mas ele estava como serviçal e Deus estava com José? Sim, irmãos. José tinha 17 anos, José precisava ser transformado. José precisava ser mexido. José estava acostumado com a casa do pai, com tudo nas mãos. José estava acostumado a ter do bom e do melhor. Ele não tinha responsabilidades. Ele não sabia o que era ser um homem de verdade. Então ele precisava ser transformado pelo próprio Senhor. E o Senhor o corrigiu e o abençoou. E mesmo sendo corrigido, ele continuou na presença de Deus e Deus continuou junto com ele. E a promessa de Deus para nós nessa noite é que mesmo quando você for disciplinado por Deus, Deus vai andar junto com você. Mesmo na disciplina de Deus. Agora a questão é, será que eu vou querer ser disciplinado por Deus? Será que eu vou querer ser corrigido por Deus? Você imagina se José se rebela contra o Senhor e diz assim: Senhor, eu não quero mais saber da tua presença na minha vida. Porque, Senhor, tu me fez sair da casa do meu pai, do conforto do meu lar, e me trouxe como escravo para esse lugar. Mas a palavra de Deus diz, que você pode ler lá no capítulo 39, que Deus era com José. E Deus começou a boa obra na vida de José ali, como serviçal. Diz a palavra que Potifar viu que José era abençoado, porque olha aqui, ó, no versículo que nós lemos aqui, no versículo 3, o seu senhor, que é o Potifar, percebeu que Adonai, o Senhor, estava com ele, e que Adonai fazia prosperar tudo o que ele fizesse. Aonde José colocava a mão, havia prosperidade. Aonde José colocava o seu pé, havia prosperidade. E o seu senhor Potifar, seu senhor egípcio, percebeu isso. E muitas vezes, irmãos, se você entender isso com toda a sua força, com todo o seu entendimento, você vai ver que Deus vai te abençoar aonde você estiver, se você estiver com o Senhor. Se você fizer a vontade dEle, se você for submisso a Ele, se você quiser seguir a vontade do Senhor, aonde você estiver, tudo que você fizer vai prosperar. Vai prosperar. Então não adianta você achar que você foi injustiçado, que você perdeu tudo. Não, você não perdeu nada. Se você tiver a presença do Senhor, você tem tudo. A palavra de Deus diz que nós conhecemos esse versículo assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas o original diz assim: Adonai é o meu pastor, não preciso de nada. É muito diferente, né? Não precisar de nada é não precisar de nada. Só do pastor Adonai. Você não precisa ter casa. Você não precisa ter dinheiro. Você não precisa ter carro. Você não precisa ter ninguém. Se você tiver o Senhor como teu pastor. O que é ter Deus como pastor? O que é ter Adonai como seu pastor? O que faz um pastor? O que o pastor faz? Eu estava falando com a Martinha, né? Um pastor de ovelhas em Israel, ele tem um cajado, e na ponta do cajado tem uma voltinha assim. Não sei se você já viu isso. Já viu? Sabe para que serve aquela voltinha? Não é para ficar bonitinho o cajado dele, não. É quando ele está olhando lá as ovelhas, né, de trás, o pastor está analisando, e daqui a pouco ele vê uma ovelhinha lá, desgarrando, indo embora. Ele pega aquele cajado comprido dele, vai lá no pescoço da ovelhinha e faz assim, pum! E ela volta para o caminho. Aí eu te pergunto, é bom? A ovelha, será que a ovelha gostou de tomar uma cutucada pelo pescoço? Não, mas ela foi salva por aquele cutucão. Adonai é o meu pastor, o Senhor é aquele que me guia, é aquele que me coloca no caminho certo.
E eu não preciso de mais nada, porque Ele vai me sustentar, vai me levar por pastos verdejantes, águas tranquilas. Tudo que eu preciso para sobreviver, Adonai vai me dar. Quem crê nisso? Se você crê nisso, então confia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. O mais Ele fará. José entendeu isso, mesmo passando por aqueles momentos difíceis. Você pensa que parou por aí? Eu consegui separar 10 momentos complicados de José. Nós estamos no 6º. Ainda falta 4. O 7º foi em Gênesis, capítulo 39, versículo 7 a 20. Potifar, que era o senhor de José naquele momento, tinha uma mulher. Ô mulher tentada. Diz a palavra que José era um homem bonito, de boa aparência, e ele trabalhava com afinco ali. Então Potifar deixou tudo na mão dele. Ele praticamente que mandava na casa de Potifar. E um belo dia, quando estava todo mundo fora, é sempre assim, né? Satanás, ele é terrível. A pergunta é: o que você faz quando você está sozinho? Ou quando você está sozinha? Só estava a mulher de Potifar e José. José fazendo seus afazeres lá, arrumando não sei o que, organizando. Daqui a pouco chega a mulher de Potifar, querendo que José a levasse. E José: não posso fazer isso. Não posso fazer isso. Além de servir a um Deus vivo, eu prometi ao meu Senhor que eu não faria nada com você. E a mulher insistiu, até que chegou uma hora, José já estava sem a túnica, né? A primeira túnica, ele já estava com uma outra túnica. Até que uma hora aquela mulher ficou tão coisa com José, que ela agarrou José. E José tentando se desvencilhar, soltou a túnica, ele saiu correndo. E a túnica ficou na mão da mulher de Potifar. A mulher de Potifar começou a gritar, dizendo que José tinha agarrado ela, Você acha que Potifar vai acreditar em quem? Na mulher. Mandou prender José no calabouço. O que é calabouço? Você sabe? Calabouço é o lugar mais escuro da prisão. Mas a palavra de Deus diz assim: mas Deus era com José. Mesmo se você for para o calabouço, Deus é contigo. Então foi caluniado pela mulher de Potifar. Mentiras vão ser ditas de nós. Jesus nos avisou isso. Olha, vão falar coisas que não são verdade de vocês, por causa de mim. Jesus disse. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se você estiver com Jesus e Jesus estiver com você, você vai vencer também. 8ª coisa, que José então foi lançado na prisão. E lá na prisão, porque Deus era com José, José se tornou como se fosse o carcereiro da prisão. Ele não era, mas se tornou como se fosse. Fez tanta amizade com o carcereiro, com os presos, que ele tomava conta dos presos, junto com o carcereiro. E um belo dia ele está passando por uma das celas e ouve 2 prisioneiros conversando sobre um sonho que eles tiveram. Ele já está preso ali há tempos. Ele entra na cela, começa a conversar com aqueles 2 presos. Um é o copeiro e o outro é... Padeiro, né? Um é o copeiro, outro é o padeiro do faraó. E ele escuta o sonho de um, escuta o sonho de outro, e José interpreta dizendo o seguinte: para você, copeiro, daqui a 3 dias, você vai voltar a servir o rei. Você vai ser honrado. E aí José diz assim para ele: mas quando você chegar lá, diante do faraó, lembre-se de mim. E me ajude, peça ao faraó para eu sair daqui desse lugar. E o outro, ele diz assim: olha, daqui a 3 dias, infelizmente, você vai ser enforcado. E aconteceu exatamente como José colocou.
Deus se revela àqueles que são dele. Se você não tem tido ainda essas revelações de Deus, peça a Ele. Ou pergunte ao Senhor: Senhor, por que ainda não estou tendo isso? Por que o meu relacionamento contigo não modifica o meu ser? Por que ainda a minha vida não é modificada pela interferência direta do teu Espírito? Porque todos aqueles que têm uma vida santa com Deus recebem a visitação do Espírito Santo de Deus. Isso é certo. E a palavra de Deus diz que aquele copeiro saiu, voltou a servir Faraó, mas ele não se lembrou de José. E José ainda ficou preso por mais 2 anos. Você imagina isso? Mas Deus era com José. Deus é conosco. Aí, irmãos, vamos primeiro terminar as coisas que José passou. José ajudou um preso, porém foi esquecido por ele, e ficou mais 2 anos. E por último, ficou como escravo e preso. Sabe por quantos anos? Quando ele saiu de casa com 17 anos, primeira vez que ele foi vendido como escravo, até o dia que ele saiu da prisão para ser honrado, ele ficou preso por 13 anos. Ele saiu com 17 e foi só honrado com 30. E às vezes a gente reclama de uma luta de um dia. Às vezes a gente reclama de um problema de uma noite. Às vezes a gente reclama de uma coisinha. Mas o Senhor era com ele. O Senhor é contigo. O Senhor é conosco. Pode passar os anos, mas Deus não se esquece dos seus. Então nós vimos 10 coisas aqui que José passou e que talvez você, por inspiração agora de José, possa ver assim: minha vida não está tão ruim assim. Não estou tão mal assim. E aí nós vamos entender agora por que Deus era com José. Né? Porque a gente olhou assim pela vida dele e diz assim: pô, ele tinha tudo para dar errado. É ou não é? Mas existe um elo, uma parte dessa fração aí, dessa equação, que fez toda a diferença na vida de José. Chama-se Adonai, Deus. E Deus era com José. E por ser com José, nós vamos ver que Deus livrou José da morte várias vezes. Pelo menos eu notei aqui, pelo menos 5 vezes. Livrou da morte quando os irmãos o jogaram no poço. Livrou da morte quando ele estava dentro do poço, que ele podia morrer ali dentro com sede, podia ter algum bicho. Livrou quando ele foi vendido como escravo para os ismaelitas. Livrou José da morte quando ele estava na casa de Potifar, que Potifar poderia ter matado ele. E livrou José quando ele estava na prisão. Pelo menos 5 vezes Deus o livrou da morte. Então pode ter certeza, irmão, se Deus tem um propósito na sua vida, e Ele tem, acredite que Ele tenha, você não vai morrer enquanto o propósito de Deus não se cumpra na sua vida. Não vai. Satanás pode lutar, pode berrar, pode fazer. Não vai. Porque Deus é com você. Deus é contigo. E aonde Deus está, Satanás não tem poder algum. Algum. Aonde Deus está, Satanás não tem poder algum. Terceira coisa que eu vejo aqui, irmãos, nas coisas boas, né? Deus era com José, Deus livrou José da morte. A terceira coisa, Deus tirou José da prisão. Sabe quem é que vai tirar do seu aprisionamento? Muitas vezes a gente está aprisionado, não nas cadeias físicas, mas às vezes a gente está aprisionado no nosso interior. Quantas e quantas pessoas nós já atendemos aqui, e ao invés da pessoa entender que Jesus pode libertar, ela prefere continuar aprisionada, porque a sua mente está aprisionada. A pior prisão que um homem pode ter, uma mulher pode ter, não é a prisão física, o enjaulamento
né? Não é esse, mas é o aprisionamento mental. É a pior prisão que você pode ter, porque aqui, essa prisão aqui, é difícil de ser derrubada. É quase impossível. Só existe uma pessoa que pode arrancar esse aprisionamento da sua mente. Essa pessoa chama-se Jeová, Adonai, Yahvé, Jesus. Só Ele. Mas Ele só pode entrar na sua mente se você permitir. Mas quando você permite que Ele entre na sua mente, Ele com certeza, sem dúvida alguma, Ele vai te tirar dessa prisão. Ele vai te tirar dessa prisão. Quarta coisa que Deus fez com José: Deus restaurou a sua honra e a sua dignidade, né? Ele era desonrado na sua própria casa, ele foi ferido na sua dignidade, e não foi só uma vez, foi várias vezes. Eu fico imaginando o relacionamento de José com seus irmãos, todos os dias ali, ó. Você imagina o que esses caras fizeram com ele. A Bíblia narra algumas coisas, mas não narra tudo. Mas quando ele começou a ser vendido como escravo, ele tinha 17 anos. Você imagina até os 17 anos o que aconteceu com esse rapaz. Deus restaurou a honra e a dignidade dele. Quinta coisa, Deus colocou tudo no seu devido lugar. Muitas vezes a gente olha para a nossa vida e diz assim, mas está tudo fora do lugar. Não tem como colocar isso no lugar de novo. Não é assim que a gente vê? Senhor, aconteceu uma bagunça tão grande na minha vida que agora eu não consigo mais saber onde é o lugar de qual coisa. Parece até aqueles quebra-cabeça de 5.000 peças. Misturou tudo. E agora? Como é que eu faço? O quebra-cabeça da sua mente só tem uma pessoa que consegue resolver. E essa pessoa chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Você pode ter 5.000 peças, pode ter 10.000 peças na sua mente, aí na sua cabeça. Ele vai saber o lugar de cada peça. E Ele vai colocar no lugar certo. Precisa só da sua autorização. Se você deixar, o Senhor vai montar esse quebra-cabeça aí. E o quebra-cabeça, vou brincar, né? Agora, vou brincar. O quebra-cabeça de um homem é mais fácil do que o quebra-cabeça de mulher. Brincadeira, brincadeira. Olha que eu tenho só mulher em casa, irmãos. Eu posso apanhar em casa. Mas não é verdade? Fala aí, Bruno. Fernando. Sabe por quê, irmãos? A mulher pensa em tudo ao mesmo tempo. Não é? A mulher está conversando contigo assim sobre dinheiro, mas então vai faltar dinheiro. Mamãe passou mal ontem, não sei o que lá. O pastor Cláudio Duarte que fala isso, né? Que a cabeça da mulher é cheia de caixinha, tudo interligado com fio desencapado. Mas Deus pode encapar fio por fio. Minha esposa não está gostando muito não. Deus pode encapar fio por fio. E Deus pode colocar tudo no seu lugar. O homem já é uma caixinha separada, né? Então é só pegar o que estava fora da caixinha e colocar na caixinha certa. Às vezes tem muita coisa fora da caixinha, né? Mas Deus coloca tudo no seu lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí, irmão? Ele pode colocar tudo no seu devido lugar. Sexta coisa, Deus fez José amadurecer. Ó, coisa difícil amadurecer, né? Estava vendo de uma banana verde. Para amadurecer tem que passar pelo sol, para ficar ali no calor. Se você não deixá-la no calor e for comer verde, está horrível. Mas quando você deixa ela amadurecer, quando você vai provar, está uma delícia. Deus quer que você prove coisas boas. Deus não quer que você prove nada verde. Mas para isso, muitas vezes, Ele vai te passar pela prova. E aí vem o sétimo item que Deus me fez ver. Deus forjou o seu caráter. O que é forjar? A gente vai buscar o que é forjar
E eu peguei lá no dicionário e estava escrito assim: forjar, trabalhar o metal na forja. Agora, o que é forja? Instrumentos de trabalho do ferreiro. Aí vem fornalha, bigorna, fole, malho, martelo. Você já viu como é que se faz uma espada? Já viu? Espada é um ferro. Então você corta um pedaço do ferro, mas o ferro não dobra. O ferro é duro. Como é que você molda o ferro? Já viu? Você pega o ferro e você bota onde? Na fornalha. A fornalha de fogo ardente. Aí eu botei aqui, fornalha de altíssima intensidade. Para aquela peça ficar vermelha, de tão quente que ela está. Então, se Deus forjou a José o seu caráter, como é que Ele vai forjar o seu? Fala para mim. Será que Ele vai forjar lá nas águas de Angra? Na praia? Deus vai te forjar na fornalha de fogo ardente. Por que se coloca a espada de ferro no fogo ardente? Por quê, irmão? Porque se você não colocar a espada no fogo ardente, quando você for usar ela, ela vai quebrar. Ela não vai aguentar o tranco, ela não vai ser uma espada. Ela vai ser um pedaço que vai quebrar. Um pedaço de ferro que vai quebrar. Agora, quando você coloca ela na fornalha, prepara ela na bigorna. Né? O que é bigorna? Peça de ferro onde se coloca a espada para tomar forma através das batidas do martelo. Então Deus, além de te colocar na fornalha, te esquentar num calor insuportável, vai te colocar numa bigorna. E além de te colocar numa bigorna, vai te dar martelada. Não escuto um amém, rapaz. Como é que pode? Ninguém quer sofrer, né? Todo mundo quer ficar tranquilo, mas quero te dar uma má notícia. Infelizmente, para você ser um caráter novo, uma pessoa nova, que nasceu de novo, você vai ter que tirar essa sua natureza velha daí. E a natureza velha não quer sair. Só vai sair na hora que for para o fogo, na hora que for forjada no fogo, na hora que for martelada com martelo e tomar a forma daquele que está martelando. Você entende? Quem vai dar a forma na espada que é você, não é você. Você já viu alguma espada martelando a própria espada? Não. Quem martela a espada é o ferreiro. E no caso do ferreiro aqui, é o Espírito Santo de Deus que vai martelar a sua vida. Mas é um martelo santo. É um martelo que vai te fazer mais afiado. E aí eu li um texto para Martinha outro dia, que eu quero ler para você. Está lá em Provérbios 27, 17, que diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Você entendeu? Explica para mim o que é isso. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. O que Deus vai fazer com você depois de te colocar na fornalha, depois de te colocar na bigorna, te fazer tomar a forma dele, você vai se tornar uma espada confiável. Mas sabe como é que você vai ser afiado? No lidar com os seus irmãos, no discipulado. É ali que você vai ser afiado. É quando alguém o teu discipulador vier te confrontar e dizer assim: meu filho, minha filha, você está errado, é aqui, ó. Aí você vai estar sendo afiado. O ferro se afia com ferro. Não é com coisa fácil, mas é com aquilo que você acha que você está indo bem, e às vezes alguém vem te confrontar e diz assim: puxa vida, você está sendo errado nessa parte aqui, ó, porque a palavra de Deus me diz para eu fazer assim. Então, se você está agindo dessa forma, você precisa voltar a fazer aquilo que a palavra de Deus diz para você fazer. E muitas vezes isso não é fácil de ouvir.
Por isso que ele está dizendo que o ferro se afia com o ferro. Às vezes dá aquele barulho, né? Aquele barulho esquisito, né? Às vezes dá uma má impressão. Mas se você entender que Deus está usando aquilo ali para te afiar, para você se tornar uma espada que vai ser usada pelo Espírito Santo de Deus, você vai entender o propósito de Deus para a sua vida. Quando a espada não passar, muitas vezes a gente não quer passar pelo processo, né? Pela fornalha, pela bigorna, a martelada. Não, Senhor, eu não preciso fazer isso. Não quero ser afiado ferro com ferro, não quero. Sabe o que vai acontecer? Uma coisa eu posso te garantir: as lutas não vão parar de chegar. Não vão parar de chegar. Muitas vezes você vai em outras igrejas, você vai ouvir falar assim: agora é só vitória, né? Agora é só vitória, só vitória, só vitória. Você tem que entender que por 7 caminhos fugirão de nós, os nossos inimigos, mas por um caminho eles podem vir. Está escrito isso na palavra. Então quer dizer que vai ter luta, mas Deus garante que eu vou ter mais vitórias do que derrotas. Mas eu não vou deixar de ter derrotas de vez em quando. Você entende isso? Por 7 caminhos eles vão fugir de mim, mas por um caminho eles virão contra mim. A questão é, será que eu vou estar afiado de tal forma que eu vou conseguir aguentar aqueles que vão vir contra mim? José entendeu isso, e ele sabia que a luta que ele estava passando era por pouco tempo. Era por pouco tempo. E muitas vezes o Senhor está falando conosco aqui nessa noite. Muitas vezes a sua luta, ela não é para te matar, mas ela é para te afiar cada vez mais. E você se tornar uma espada que vai lutar pelo Espírito Santo de Deus nessa terra. Tem pessoas que precisam ouvir a palavra que vai sair da sua boca. Tem pessoas que precisam ver o seu testemunho. Eu só vou ser uma pessoa que fala a palavra de Deus, ou que dou um bom testemunho, depois que eu passo a ter intimidade com Deus. Intimidade com Deus passa pela fornalha. Intimidade com Deus passa pela bigorna. Intimidade com Deus passa pelo martelo. Intimidade com Deus passa pelo ferro, afiando o ferro. Passa por isso tudo. Mas depois que eu passo por isso, irmão, quem vai manusear a espada por mim chama-se Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É Ele que vai fazer isso por nós, porque Ele sabe que Ele tem uma pessoa afiada na mão dele. Você não precisa se preocupar com o que você vai falar. Você não precisa mais se preocupar com o que você vai dizer para aqueles que vão chegar até você, porque você sabe que aquele que está em você vai falar por você. Fala exatamente do processo de ser forjado, pois Deus nos coloca em situações com outras pessoas, para nos tornarmos uma espada forte e pronta para as batalhas da vida. Deus faz isso por nós. 8ª coisa, Deus honrou a José. Sabe por que Deus honrou a José? Por causa da sua fidelidade. Um homem fiel. Fidelidade. E por causa da fidelidade de José, desde o início, mesmo sendo novo, com 17 anos, nunca levantou a voz contra Deus. Nunca praguejou contra Deus, dizendo assim: Deus, por que tu está fazendo isso comigo? Porque ele sabia desde cedo que Deus era com ele. Nunca se levantou contra Deus. E por causa disso, por causa da fidelidade de José, Deus o colocou sobre o muito. Não tem um versículo que diz assim: fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Deus prova a nossa fé, irmãos, no pouco.
mas quando eu sou fiel no pouco. Ou seja, José tinha muito pouco com 17 anos. Tinha muito pouco quando foi vendido. Tinha muito pouco quando ficou escravo. Tinha muito pouco quando foi serviçal. Tinha muito pouco quando ele estava preso. Mas sempre foi fiel a Deus em todos os momentos. Deus olhou isso. Parece pouco, mas para Deus é muito. Deus procura, os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. O que quer dizer isso? Mesmo que você esteja em prisão, você continua adorando a Deus. Mesmo que você esteja aprisionado, você continua adorando a Deus, porque você o conhece. E sabe que uma hora Deus vai se levantar e vai reverter o cativeiro. Eu sei que Ele vai fazer aqui nessa igreja, eu sei. Eu sei. Porque não é em vão que o Senhor faça você passar por dificuldades. Não é em vão. Deus quer te dar um horizonte. Olha, você já saiu da cisterna, você já saiu da prisão, agora olha, você está sendo chamado para ser colocado no muito. Seja fiel naquilo que Deus tem colocado para você, seja fiel. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, diz o Senhor. Até a morte. Jesus foi fiel até a morte, e a morte dele foi morte de cruz. Depois de passar pelo processo mais intenso da forja, Deus vê a fidelidade de José a ele, e então o vai levando a lugares antes que ele nunca tinha imaginado. José teve sonhos, mas não sabia o que teria que passar para alcançá-los. Muitas vezes a gente tem sonhos, mas a gente não sabe o que vai acontecer para chegar até lá. Eu lembro de só um detalhe do sonho, que isso me marcou. Quando eu via no sonho, quando eu me via no sonho. Quando eu me via no sonho, eu me via com cabelo branco. E na época que eu tive o sonho, eu tinha cabelo pretinho. Falei, vai demorar. Olha o cabelo. Eu sei que está perto. Eu sei que está perto. Deus tem coisas para fazer na sua vida. E vou te falar, Deus tem pressa para fazer. Porque Ele está próximo de voltar. Muito próximo. Muito próximo. E Ele quer fazer grandes coisas na sua vida. Nona coisa que eu vejo aqui está em Gênesis capítulo 42, versículos 6 e 34. E também Gênesis 45, do versículo 1 ao 5. Deus ensinou José a perdoar. Olha que coisa, irmãos. Foi vendido pelos irmãos. Foi desprezado pelos irmãos. Mentiram para o seu pai dizendo que ele tinha morrido. Deus coloca José num patamar altíssimo. Depois de Faraó, quem mandava no Egito era José. O próprio Faraó disse para José: José, você manda nisso aqui. A única pessoa que vai mudar aquilo que você fizer sou eu. E eu não vou fazer isso. Olha que coisa. Por causa da interpretação do sonho que José fez do Faraó. O Faraó teve um sonho que via 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E depois, de repente, as vacas magras comiam as vacas gordas. E ninguém soube interpretar aquilo. Só José. José interpretou dizendo que as 7 vacas gordas seriam 7 anos de abastança, de bênção. E 7 vacas magras seriam as 7 anos de miséria, que engoliriam tudo aquilo que foi produzido nos 7 anos de fartura no Egito. O Faraó ficou louco. Falei, rapaz, como é que eu vou fazer isso? José é muito esperto. Aproveitou a oportunidade que Deus estava dando. Aproveite a oportunidade que Deus está te dando.
José olhou para o faraó e falou assim: você precisa de um homem para cuidar disso para você. Tem que ser uma pessoa para organizar os 7 anos de fartura, para que você possa sobreviver aos 7 anos de miséria, de escassez. Olha, como é que José era esperto, sagaz. O faraó também era. Falou assim: não tem outra pessoa que possa fazer isso senão você, José. José então foi elevado a governador do Egito. Irmão, ele organizou aquilo tudo, fez silos de sementes, guardou todas as sementes que podiam produzir. Ele foi guardando. Tal era o montante que eles poderiam passar os 7 anos de escassez fornecendo para as pessoas que moravam no Egito. Passou os 7 anos de fartura, o faraó estava com seus silos lotados de coisa. E lá fora, as pessoas passando fome. Inclusive, a família de José. O pai, os irmãos, passando necessidade. Aonde que eles vão recorrer? No Egito. Quando eles chegam lá, eles não reconhecem José. José está totalmente diferente. Tinha recebido um nome egípcio, tinha casado com uma mulher egípcia, tinha 2 filhos que nasceram no Egito. Ramsés e Benjamim, Benjamim? Manassés e Efraim. Manassés e Efraim nasceram no Egito. Eles chegam lá, não reconhecem José, e José então, vendo que eles não tinham reconhecido, num primeiro momento o coração dele apertou. Não é assim que acontece conosco? As pessoas que nos maltratam, as pessoas que nos fazem mal, quando nós encontramos com ela novamente, nosso coração parece que fecha. José aconteceu isso. Mas Deus precisava ensinar José a perdoar. E não há nada melhor do que te colocar frente a frente com aquele que te ofendeu, para ver se você aprendeu a lição. Uma vez aconteceu isso comigo. Eu tive que ir lá no escritório do cara que tinha me ofendido. Deus me mandou ir lá. Para que, Senhor? Para que eu tenho que ir lá no escritório do cara que me fez mal? Para que eu tenho que ir lá? Para você pedir perdão para ele. Eu? O cara me roubou, eu que tenho que pedir perdão? Você não se diz meu discípulo? Você não quer me seguir? Eu fui lá, irmãos, mas contrariado, não queria. Quando eu cheguei na porta, eu quase não entrei. Entrei. Quando eu cheguei lá, falei com a secretária. Eu precisava falar com aquele homem ali, ó. Falei nem o nome dele. Preciso falar com aquele cara lá. Eu estava vendo lá no final do corredor a cara dele. A minha vontade era pegar no pescoço e... Sabe quando você faz com o pescoço de galinha? A minha vontade era essa. Aí ela foi lá dentro, eu vi que ela falou com ele, ela falando de tal, tá te esperando lá para te falar contigo. Aí eu só vi ele falando assim: pede ele para esperar. Aí ela veio e falou assim: o senhor pode esperar um pouquinho? Eu falei: posso. Sentei, esperei 1 hora. 1 hora. Olhando eu para a cara dele, eu vendo que não tinha ninguém no escritório do cara, porque ela tinha vidro, né? Ninguém estava na sala dele, só ele. Ele pegava o telefone, desligava, pegava o telefone, desligava, pegava o telefone, desligava. Até que ele viu que eu não fui embora, ele mandou me chamar. Entrei no escritório dele e falou assim: olha, eu vim aqui. A vontade de falar assim, para te dar um, né? Eu vim aqui, minha mão, presta atenção como é que a minha mão estava. Eu vim aqui porque o meu Deus me mandou vir aqui. Nosso Deus me mandou vir aqui, porque ele também era cristão. Eu vim aqui para te pedir perdão. Sabe o que aconteceu? Os dois começaram a chorar, ele começou a chorar, eu chorei depois, me abracei ele. Você pergunta se ele me pediu perdão. Não pediu. Isso foi em 2009.
Ele só foi me pedir perdão em 2012 pelo computador. Mas pediu. E se eu não faço nada? Sabe o que aconteceu? Em 2000, acho que foi 2012. A igreja era diferente, né, do que está agora. O púlpito era para lá e as cadeiras para cá. Então eu pregava de lá para cá. Estou lá pregando, de repente quem é que entra aqui? Ele. Com a esposa, o filho. Ele entrou aqui. Acho que ele veio para ver minha reação, sabe? Mas aquele que é transformado pelo Espírito Santo pode até estar com raiva no primeiro momento. José estava assim, querendo matar os irmãos. Mas quando ele é transformado pelo Espírito Santo de Deus, José começa a entender que aquilo ali foi uma oportunidade que Deus deu. Ele exerceu o perdão que Jesus tinha ensinado, que Deus tinha ensinado. Ele então faz algumas coisas, pede para os irmãos irem lá, mas deixa um dos irmãos ali como garantia. Eles vão lá, voltam e tal, não sei o que lá. No final de tudo, José perdoa os irmãos e revela quem ele é. E diz assim: vai lá agora e traz o meu pai para me ver. Irmão, você imagina como é que deve ter sido isso? 17 anos depois, o pai achando que ele tinha morrido. 17 anos depois ele sabe que o filho estava vivo e era governador do Egito. Mas você não entende qual é o propósito de Deus nisso. Você entendeu qual é o propósito de Deus nisso? Será que o propósito de Deus era só para ele perdoar a família? Não era. Deus sabia que teria que abater aquela região do Egito, aquela região com uma seca. E que muitos dos que faziam parte da tribo de José precisariam de ser guardados, de ser resguardados pelo Senhor. Deus usou a vida de José não só para livrar a família dele da fome, mas para livrar todos aqueles que faziam parte da tribo dele. Sabe qual é o propósito de Deus para você? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Toda criatura precisa conhecer que Jesus é o Senhor e Salvador. Todos que estão ao seu redor precisam conhecer que existe uma salvação. Não só você que conheceu a salvação da sua alma, chamada Jesus Cristo, mas todos aqueles que conviveram e convivem com você, merecem saber que existe um lugar de repouso, de tranquilidade, que esse lugar é em Jesus. Que nessa noite você entenda que as dificuldades que você passa, muitas vezes não são nem para mexer com você. Claro que Deus tem um propósito de nos aperfeiçoar, de nos melhorar, de nos ajudar em determinadas coisas, de nos fazer prosperar, de nos fazer herdar algumas coisas boas. Mas o intuito de Deus é que você seja homem e mulher de Deus nessa terra. Que você leve o evangelho genuíno, a boa nova, chamada Jesus, a essas pessoas. Muitos estão aí fora sem alimento nenhum, irmão. Existe uma seca espiritual nesse mundo, que nós fomos chamados para tirar essa seca, para salvar as pessoas que estão passando fome espiritual. Talvez você seja o José dessa pessoa. A única esperança que essa pessoa vai ter, talvez você seja essa pessoa que vai livrar essa pessoa dessa fome. Jesus está querendo te usar. Deixe Jesus usar a sua vida para salvar outras vidas, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar de pé? Senhor, nós te louvamos nessa noite, Pai. Te bendizemos pela tua palavra, por aquilo que tem falado aos nossos corações. Te louvamos, Senhor, por aquilo que tem nos ensinado, Senhor.
Te louvamos porque Tu és o nosso guia, Senhor, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso pastor. Tem nos ensinado que nós não precisamos de mais nada a não ser a Tua presença, Senhor. Então nessa noite, Senhor, fortalece o nosso íntimo, Senhor. Fortalece, Senhor, o nosso caráter, a nossa personalidade, o nosso interior. Fortalece também o nosso físico, Senhor, porque precisamos também ter esse sustento. Mas, Senhor, nos ensina a Te buscar, Senhor, a cada vez mais em espírito e em verdade, Pai. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, tenha total liberdade de fazer a obra que Tu pretendes fazer em nós, Senhor. E que o Teu Santo Espírito nos ensine sempre o caminho da verdade, é o que nós Te pedimos, Pai. E oramos em nome de Jesus e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Graça e paz.